Trabalhadores, vocês já ouviram falar em dispensa discriminatória? O que seria uma dispensa discriminatória? Eu sou Bárbara Aguiar, advogada de trabalhadores. No vídeo de hoje vamos falar sobre o assunto. E dispensa discriminatória nada mais é que uma dispensa preconceituosa. Você foi dispensado, demitido do seu trabalho, não porque você não está exercendo de forma correta e adequada a sua função, não. Nada disso. Você foi demitido, demitida unicamente, exclusivamente pelo fato de você estar doente. É uma demissão injusta, é uma demissão preconceituosa, uma demissão decorrente apenas da condição de saúde, não pela técnica do trabalhador, ele está até fazendo seu serviço direitinho, não é isso, porque não se trata disso. Trata-se mesmo da condição de saúde desse trabalhador. Exemplo, portador de HIV. O patrão não sabia, descobriu, demitiu. É uma dispensa discriminatória, certo? Não existe uma lista de doenças, né, que se o patrão demitir pode ser considerada discriminatória, não. Todo caso é um caso e deve ser analisado. Agora sim, existem algumas doenças já que a gente já vê bastante na Justiça do Trabalho. HIV, câncer, tuberculose, até a questão de ansiedade e depressão. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, está considerando também como dispensa discriminatória, porque para os olhos do patrão, esse trabalhador não serve mais, então eu vou demitir você, trabalhador, em razão dessa doença, tá? É basicamente isso. Então não existe uma lista, tá? Mas, por exemplo, alcoolismo, diabetes, certo? Câncer, que mais? Tuberculose, hepatite. São várias as doenças que se enquadrariam nisso. Como vocês sabem, eu sempre trago aqui para esse canal exemplos práticos, tá? Então eu separei algumas decisões do judiciário, alguns casos para a gente analisar e conversar sobre esse assunto. Vamos para o primeiro caso. Aconteceu no TRT 15, que é São Paulo. Empresa é condenada a indenizar trabalhador vítima de dispensa discriminatória. Vamos ver esse caso aqui, tá? O funcionário era dependente químico, dispensado após 10 anos de trabalho sem registro de punições anteriores. Ou seja, esse trabalhador não tinha advertência no histórico, não tinha suspensão, 10 anos de empresa, certo? A dispensa foi motivada pela condição do trabalhador, configurando assim discriminação. Como consequência, foi determinado o pagamento das verbas rescisórias correspondentes à dispensa sem justa causa, além de indenização que substitui a reintegração. Nesse caso, o trabalhador ele não queria voltar a trabalhar, por isso que foi a empresa condenada a pagar uma indenização substitutiva, ou seja, olha, você não volta a trabalhar, mas eu vou te compensar com essa indenização. A empresa foi condenada a pagar 40 mil por danos morais. Nesse caso aqui, o trabalhador recebeu as verbas rescisórias de uma demissão sem justa causa, porque sim, a empresa tentou até aplicar uma justa causa aqui, mas não funcionou não, porque era nítido, tá? Que a dispensa se deu pelo preconceito puro, quando o trabalhador mais precisou da empresa, 10 anos, sem advertência, sem punição, sem qualquer, sabe, prejuízo. O trabalhador só deu lucro para essa empresa, não deu nenhum trabalho, digamos assim, certo? E aí a empresa quer dar uma justa causa porque ele adoeceu. Então, tudo errado. É uma dispensa discriminatória. O trabalhador tem direito às verbas de uma demissão sem justa causa, além do dano moral de 40 mil, tá? Então, nesse caso aqui, a dependência química é considerada uma condição grave e suscetível de preconceito. É uma doença, né? O alcoolismo, por exemplo, a dependência química é muito sério. Mais um caso prático. TRT, Tribunal Regional do Trabalho, 4ª Região, mulher demitida durante tratamento psiquiátrico será indenizada. A trabalhadora era auxiliar de produção. Ela foi demitida durante o tratamento para transtorno misto ansioso e depressivo. Vamos ver o que aconteceu. Ela foi contratada em 6 de janeiro de 2022 e dispensada sem justa causa em 16 de setembro do mesmo ano. Aqui eles não tentaram nem disfarçar, porque o outro caso eles tentaram dar uma justa causa. O trabalhador entrou na justiça, ó, e a justiça, ó, aqui foi uma dispensa discriminatória. Ele tem direito a todas as verbas de uma demissão sem justa causa, mais a indenização. Aqui eles foram na cara dura mesmo.
tá? Deram uma demissão sem justa causa, nem disfarçaram. E ainda, ela foi demitida no mesmo dia em que apresentou atestado médico justificando a sua falta. Nesse caso, a empresa foi condenada a pagar R$5.000, mas houve recurso da trabalhadora. E o Tribunal Regional do Trabalho aumentou a indenização para R$10.000. Vamos ver outro caso aqui, certo? Que eu separei para vocês. Mas é interessante, olha, TRT2, segunda região é São Paulo, um caso de uma jornalista. Emissora deve indenizar jornalista por dispensa discriminatória. E a indenização aqui foi alta, viu? Fala aqui o nome do jornalista. TV Record. Essa notícia foi do ano passado. Ela tem uma doença neurológica que provoca descoordenação motora e rigidez postural, tá? E conforme a juíza do trabalho, porque assim, essa trabalhadora entrou com ação e tudo mais, a condição é estigmatizante, causa um certo preconceito, né, em relação às outras pessoas. E essa emissora foi condenada na Justiça do Trabalho a pagar nada mais, nada menos que R$400.000. A dispensa discriminatória funciona assim, tá? É pela condição de saúde. O trabalhador é um ótimo profissional, tá entregando, tá trabalhando, não atrasa, não falta, quando falta justifica, não é pelo desempenho da pessoa, é pela condição de saúde, certo? Então é uma dispensa discriminatória. Esse caso aqui, Tribunal Regional do Trabalho, Minas Gerais, terceira região, trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma empresa de transporte de passageiros. O trabalhador ele sofreu um AVC, tá? E o que é que a justiça disse aqui? Presume-se discriminatória. Outro ponto interessante. A empresa, você pode entrar com a ação judicial e a empresa fala: não, eu não demiti em razão da doença. Nesse caso aqui, trabalhador, né? Quando a doença causa estigma, preconceito, quem tem que provar isso é a empresa, tá? Não é o trabalhador que tem que provar isso, não. Pois então, a justiça fala assim: prove, empresa, que foi por outro motivo que você dispensou esse trabalhador e não pela doença. Se a empresa não conseguir provar, o trabalhador ganha. Bancária com lupus tem dispensa discriminatória reconhecida pela Justiça do Trabalho, caso da Bahia. Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região, Bahia. Foi em Salvador. Uma bancária de Salvador receberá uma indenização de R$30.000 por ter sido dispensada de forma discriminatória por um banco aí bem famoso, certo? E o banco já sabia da condição de saúde dela. Por quê? Porque na época da pandemia, ela apresentou um relatório médico recomendando seu afastamento das atividades presenciais. Então, o banco sabia que ela estava, né, com essa condição de saúde. E o lúpus, né, uma doença autoimune, no qual o sistema imunológico ataca células e tecidos saudáveis. Isso pode causar inflamação e danos em órgãos como pele, articulações, rins, coração e pulmões. Os sintomas variam, tem fadiga, dores nas articulações, manchas vermelhas, febre e queda de cabelo. Mais um caso aí de dispensa discriminatória. Essa notícia aqui é interessante, do ano passado. Entenda porque processos de demissão por discriminação cresceram no segundo maior tribunal trabalhista no Brasil. Ou seja, são realmente casos que aumentam, tá? E muita gente confunde: doutora, mas mesmo que não tem nada a ver com a empresa, essa doença, eu tenho direito? Tem, porque a questão não é se a doença tem a ver com a empresa ou não, né? Se você desenvolveu em razão da atividade, é uma doença ocupacional, não é isso. É pelo fato da dispensa ser discriminatória, tá certo? Basicamente é isso. E a empresa ela não pode demitir o trabalhador nessa situação. Ele precisa de um tratamento, né, de saúde. Como é que ele vai arcar, tá? Fora que é uma dispensa preconceituosa somente pela condição de saúde desse trabalhador. Não é porque ele não está fazendo suas atividades, não. Puro preconceito. E o trabalhador que foi demitido, dispensado de forma discriminatória, além da indenização por danos morais, também tem direito à remuneração em dobro. Ou seja, a empresa vai ter que pagar o salário em dobro, da data do afastamento da dispensa até a data da decisão judicial. Pois é, tem consequências, né?
Tribunal Regional do Trabalho condena a empresa por dispensa discriminatória de tratamento com câncer. Outro caso aqui, condenação por R$10 mil. Também foi condenada a empresa por multa de atraso das verbas rescisórias, tá? Outro caso de dispensa discriminatória. Empresa é condenada por dispensa discriminatória de funcionário com filho autista. Caso aconteceu em São Paulo, vamos ver aqui. O Tribunal Regional disse o quê? Que houve retaliação sim por parte da empresa ao funcionário devido ao aumento dos custos do plano de saúde relacionados ao tratamento especializado do seu filho. Teve um depoimento aqui no processo do gerente comercial, que participou de uma reunião com a Unimed, no qual a operadora do plano de saúde trouxe um aumento considerável do plano de saúde dos funcionários para o ano seguinte, em razão de um empregado da equipe que utilizava muito o plano pelo fato de o filho ser especial, e em razão disso, a gerência da empresa decidiu que era melhor dispensar o profissional e que assim não teria o aumento do plano de saúde de toda a empresa, dos colaboradores. O gerente comercial acrescentou que pouco depois dessa reunião, o reclamante foi dispensado, foi sim uma dispensa discriminatória e a empresa foi condenada a pagar R$200 mil. Só em pensar que muitos trabalhadores são demitidos de forma preconceituosa, discriminatória, doentes precisando fazer um tratamento de saúde e não sabem dessa informação, né? Muitos não sabem dessa informação, infelizmente, tá? Então, se você conhece alguém que foi demitido doente, pode sim ser uma dispensa discriminatória. Envia esse vídeo para essa pessoa, compartilhe o conteúdo. Me segue nas redes sociais, @BarbaraAguiarAdvogada, tá certo? Que eu sou advogada de trabalhadores há 12 anos. E até o próximo vídeo. Conto com vocês. Até mais.